De volta com o Educador em Entrevista. Hoje converso aqui com o professor André Bernassoli. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. É um prazer vir falar um pouquinho aqui de matemática, né? E as probabilidades aí da Mega Sena, esse prêmio aí maravilhoso aí que estamos aí, né, concorrendo. Muitas vezes na escola as pessoas têm resistência, né, às aulas de matemática, alguns têm dificuldade, etc. Mas quando chega na hora de fazer o cálculo das apostas, aí, aí muda de figura, né? É até assim, é uma boa abertura da aula, né? Eu uso muito a Mega Sena na abertura da matéria de análise combinatória, a hora que a gente entra na parte de combinações, porque a probabilidade, né, ela passa pelas combinações. Então, hoje nós temos aí 60 números, né, e precisa sair a combinação, né, de 6 números, aquela que a pessoa escolheu. Então, nós temos aí uma combinação de 60 com 6, né? E essa combinação, ela gera aí, né, a gente fala aproximadamente 50 milhões, são, na verdade, 50 milhões, 63.860 combinações que a gente tem para sair uma, né? Então, essa é a probabilidade de acertar na Mega Sena, aproximadamente 1 contra 50 milhões. E isso pensando nos 6 números, né? A partir do momento que a pessoa vai somando números às apostas, acho que agora tem até um máximo aí de 20. Isso. Não é? Isso vai se achatando, mas ainda assim numa perspectiva muito grande. Isso. A cada momento que você aumenta um número, né? Então, por exemplo, se você jogar 7 números, né? Então, aí você tem uma combinação já de 7 com 6, que dá 7, e aí você tem 7 contra 50 milhões aí, né? Então, aí você faz uma simplificação aí, né? E se você jogar 8 números, aí tem que fazer uma combinação de 8 com 6, que dá aí 28. Aí a gente vai ter aí 28 contra 50 milhões aí, né? Lógico, a probabilidade, né, fica melhor, né? Só que também você paga mais, né? O valor já vai ficando salgado aí. O interessante, Luciano, é que, por exemplo, o valor que você paga por 20 para jogar para jogar 8 números na Mega Sena, para jogar 8 números é o mesmo valor que você paga para jogar 28 cartelas de 6 números. É o mesmo valor. Então, às vezes, fazer mais cartelas pode ser algo mais interessante aí. Então, assim, a Mega não tem muita lógica, né? Mas o legal é assim, que você acaba tendo o mesmo valor, né? Então, por exemplo, uma cartela com 8 números, se você jogar 8 números, ela tem o mesmo valor do que 28 cartelas com 6 números. Então, aí fica a cargo da pessoa, né? Que ela, né, acha melhor aí, mas, né, é interessante que 8 números corresponde a 28 cartelas. E o interessante quando a gente fala de qualquer loteria aí estruturada, né, ela é feita proporcionalmente para isso, né, para que se tenha uma chance pequena de auferir aí o prêmio, etc. E justamente para isso, né, para que você tenha também uma lucratividade da operadora, que no caso é a Caixa, enfim, os bancos aí que operam. Ah, sim, o pessoal, né, tem um lucro em cima aí também, né? E também, eu sempre fico aí também, né, verificando, fazendo algumas contas também em relação ao prêmio, né? Principalmente na Mega da Virada, que a gente tem um prêmio aí melhor, né? Se a gente fizer uma conta assim hoje simples, né? Vamos colocar, se todas as combinações são 50 milhões de combinações, se a gente jogar todas as combinações, multiplicando por R$5, nós teremos um gasto aí de 250 milhões. E o prêmio hoje, né, nessa Mega desse ano, está 570 milhões. Se você jogar todas as combinações, você vai ganhar, né? Só que você tem um gasto aí de 250 milhões. E nada garante que você vai ganhar sozinho. Isso, eu ia chegar nesse ponto.
E se você não ganhar sozinho, né? Dividir aí em dois, né? Em dois, né? Até Ainda compensa. Se mais de dois ganharem... Mais de dois já começa a perder, né? Então, é bem bacana, assim, os cálculos matemáticos aí que a gente tem da Mega Sena. E nós estamos falando também milhões de apostas, né? Porque o volume de apostas com certeza será recorde. Sim. E algumas curiosidades, Luciano. Por exemplo, nós que moramos aqui no estado de São Paulo, o estado de São Paulo é o estado que mais tem contemplados aí da Mega, né? A própria cidade de São Paulo também, né? Lógico, também pela população, Sim. né? Mas é interessante aí que nós já estamos aí no estado aí mais ganhador aí da Mega Sena, né? Quem sabe não sai aqui em Batatais, né? Exatamente, né? E aí sempre fica aquela dúvida, né? O pessoal sempre fazendo bolão da firma lá, né? É um momento que todo mundo tem medo de rejeitar um bolão, né? Então... Porque a gente tem vários casos aqui no estado também de pessoas que não participaram do bolão da empresa. Vai que o outro ganha e eu Exato. não, né? Chegaram depois das festas aí e tal, só a pessoa trabalhando. Cadê o restante? Ganharam na Mega Sena. Uma dica também que eu deixo, falando dessa parte do bolão da firma, tudo, quando a pessoa ganha, né, é interessante também ela, né, ficar um pouco mais no anonimato, né, não ficar aí divulgando e até mesmo não sair do seu serviço, né, nesse primeiro momento ali, né, pensar um pouquinho melhor o que vai fazer com esse prêmio, né, pedir ajuda, que é bem importante, né? Aí, por exemplo, um prêmio hoje de 570 milhões vai precisar de uma boa ajuda aí, né? Um advogado, um investidor financeiro para alguns conselhos, né? Porque é muito dinheiro, né? Exato. E falar um pouquinho, né, justamente das questões que se repetem aí na Mega, né, como característica. A gente conversava aqui no intervalo. Equilíbrio de números pares e ímpares. Isso acontece com uma certa frequência. Então, acontece bastante. É algo que eu reparo aí já há um bom tempo, né? E só na Mega da Virada, se a gente pegar aí, por exemplo, a Mega da Virada do ano passado, tivemos aí 4 pares e 2 ímpares. Mas 21, 20 e 19 tivemos 3 pares e 3 ímpares. Então, é algo que sai bastante aí mesmo. Assim, a mesma quantidade de números pares e ímpares. Não tem, assim, né? Que nem eu falei, não tem uma lógica, mas algumas curiosidades aí que tem ocorrido com frequência. Né? Também a gente tem o números aí que saem bastante também, o 5, o 10 também, eles saem com bastante frequência também. Né? São números aí, então algumas dicas aí ao pessoal já começar a jogar aí. O que é interessante para a gente pensar é isso, né? A gente teve aí várias matérias falando disso, né? Os 6 números mais sorteados nos últimos anos, né? E etc. Que acaba também concentrando, né? E se por coincidência esses números saírem, então, a gente acaba vendo que o prêmio será bem mais dividido, porque muita gente foi no palpite. Foi. Né? Eu me lembro de um ano que os números mais jogados era aquela sequência numérica do Lost, do seriado, né, que aparecia no seriado, e que já haviam feito um cálculo, né, que saísse o prêmio ia ser baixo, devido ao volume de pessoas que estavam apostando, né, influenciadas pela série naqueles números. Mas é arriscar, né? Vai que dá, né? Exatamente. Mas é isso, né? Sempre é uma questão aleatória, né? Todo mundo aí tem o seu perfil, mas que é mais curiosidade do que fato matemático. Né? Isso, eu fiz algumas anotações, por exemplo, o número 5 já saiu 3 vezes, o número 10 já saiu 5 vezes, né? E alguns azarões aí que saem menos, né? O 26, o 55, o 22, não saem muito não, né? Mas saem, mas não com muita frequência, né? Como assim o 5 e o 10 que são mais frequentes aí, que aparecem mais. Perfeito. O volume de dinheiro aí, né, por ser um volume recorde, né, também tem uma questão prática e é um outro dado que a gente vê muito da Mega, que é o seguinte: o volume de pessoas que já ganharam em loterias no país, não só na Mega, não é, que ficaram milionárias do dia para a noite e que perderam também todo o dinheiro muito rápido.
né? Por não saberem como investir, o que fazer com esse dinheiro. E é até meio assustador, né? As pessoas falam assim, nossa, mas fulano ganhou milhões, né? Como é que ele perdeu todo o dinheiro? Como é que deu conta de gastar uma fortuna dessa? Então, corre seu risco. Exemplos até do Big Brother, né? Que aconteceu, né? Não mais de uma vez, né? Já aconteceu, né? E, Luciano, é aquilo que eu comentei aqui no começo. Eu acho que a primeira coisa é pedir ajuda, né? Eu acho que contratar aí um advogado, contratar um especialista de finanças, né? De investimento, né? E, na minha opinião, a primeira coisa é investir o dinheiro, né? Hoje nós temos aí 570 milhões na caderneta de poupança aí, né? Dá 3 milhões e pouquinho, né? Agora, num CDB, por exemplo, consegue uma taxa aí de 1%, são 5 milhões e 700 mil por mês, né? Então, dá para trabalhar só com juros, né? Imagina 5 milhões e 700 mil por mês. Então, você já tem, naquele primeiro mês, você já tem 5 milhões e 700 mil. Aí você pode comprar uma boa casa, um bom carro, né? Você não precisa tirar do montante inicial. Você pode fazer um trabalho só com a parte dos juros ali, né? Exatamente. Então, assim, esse é um primeiro conselho aí quando a pessoa ganha sozinha aí uma bolada aí de 570 milhões. Exato. Né? Não é? Se a gente investe no investimento aí de menos risco, mais simples que a poupança, né? Que daria um pouco mais de 3 milhões por mês, não é? Mesmo sendo conservador, é um investimento que não tem imposto de renda aí, Então, etc. Então, assim, na prática, né, ainda é muito dinheiro, né? É muito dinheiro, né? Dá para se divertir muito aí com 3 milhões. Exato. Rafael aqui parabenizando pela temática e falando justamente disso, né, da quantidade de pessoas, né, que apostam no país. A gente tem um valor exorbitante aí, tanto legalmente quanto ilegalmente, né? A gente viu aí o rolo dos jogos virtuais, ilegais e tal, mas o quanto as pessoas desconhecem de fato a matemática na prática, não é? Isso, é. Porque quando a gente começa a falar do fator aí, né, de sorte, o jogo chama jogo de azar, né? Nunca é jogo de sorte, porque realmente está tudo contra a possibilidade do sujeito ganhar. A matemática, né? Eu sou suspeito de falar, adoro a matemática, e a matemática está presente em tudo, né? Então, a Mega Sena, ela é um cálculo matemático, né? Então, ela faz parte ali de um assunto geralmente ensinado aí no segundo ano do ensino médio, chamado aí de análise combinatória, dentro da parte de combinações. Então, a gente tem uma formulinha de combinações, né? O pessoal que já passou aí pelo segundo ano do ensino médio aí já viu aí a formulinha quando aprende arranjos e combinações. Então, as combinações é o próprio cálculo aí da Mega Sena. E aí depois, logo de combinações, já entra um assunto também de probabilidade, e é a junção desses dois assuntos aí da matemática. E se o professor usar aí um pouquinho da Mega Sena e incrementar a sua aula com alguns exemplos, fica show de bola. Maria Luísa, né, diz que sempre tem o hábito de jogar os mesmos números, não é? Ela pergunta se isso influi de alguma forma ou não. Jogando 6 números, Luciano, a gente sempre cai na mesma probabilidade, né? 1 contra 50 milhões. Então, sempre você terá essa probabilidade aí de 1 contra 50 milhões. Só jogando mais números que, né? Agora, uma hora vai sair, né? Mas, como eu falei, existem 50 milhões de combinações. Essa daí é uma dentre as 50 milhões. Então, uma hora vai sair, mas nós não temos como prever aí quando vai sair essa combinação, porque, como a gente sabe, é a sorte ali mesmo, é um sorteio. Então, não tem nenhuma regra matemática ali para dizendo ali quando, ou se tivesse como calcular quando vai sair uma determinada combinação.
Eu acho que o grande medo dessas pessoas que fazem o mesmo jogo recorrente, não é de quando não jogar ou alterar os números, Então, de isso sair né? aqueles da rotina, né? Eu acho que esse é o grande gatilho aí dessas pessoas de não alterar o número, ou se alterar, né? Eu fiz um outro jogo, mas vou fazer aquele de sempre, né? Para não ter um peso na consciência depois. É isso daí. Por exemplo, a probabilidade ela vai diminuindo, né? Vai melhorando ali para a pessoa com a quantidade, né? Então, por exemplo, se você jogou 7 cartelas com 6 números, é os 50 milhões dividido por 7. É a sua chance de ganhar. E assim vai indo, né? Conforme o número de cartelas que você vai jogando. É isso aí. Mega aí com esse prêmio recorde. A gente estava falando de algumas curiosidades aqui durante o intervalo, né? A gente falava, né? Olha, ganhar esse valor, comprar um bom carro, mas se a pessoa resolve investir em carros populares, né? Quantos carros a gente conseguiria comprar com um prêmio desse da Mega? Então, hoje colocando aí na média aí, né? Um carro popular de 70 mil, né? Então daria aí para comprar um pouquinho mais de 8 mil carros aí, né? Populares, né? Então é um bom tanto aí de carro. Uma frota boa, né? Uma frota boa. Coloca a frota nisso, não é? E se a gente pensa, né, em converter isso em casas, né? Vamos na mesma linha aí, casas populares, quantas casas daria? Colocando em média aí uma casa popular também de 60 metros quadrados, aí hoje mais ou menos uns 100 mil, né? Daria aí 5.700 casas, né? Se multiplicar isso, cada casa aí com 4 pessoas, dá 22.800 pessoas. Ou seja, a pessoa consegue comprar uma pequena cidade do país. Pronto, é dono de uma pequena cidade aí, ó. De uma população aí de 22 mil pessoas aí, aproximadamente. E isso a gente tem a ideia do montante aí, né? A dimensão desse valor. E ainda, né, eu acho que é interessante a gente pontuar, né, que a gente está falando do valor bruto, né? Fui lá, ganhei, etc. A gente não está falando do que isso investido gera e a possibilidade desses investimentos. Sim, um investimento aí, né, em CDB, nem nós comentamos aqui anteriormente, é 5.700.000 por mês. Então, isso aí a pessoa foi investindo em casas, né? Ela, né, vai conseguir aumentar aí o seu patrimônio aí e ficar bem aí e deixar aí os seus familiares bem por muito tempo também, né? E falando também nessa questão do investimento, né, a gente observa isso, né? Se esse valor não for mexido, né, se ele for só investido, né, ele se multiplica de uma forma absurda também. Nossa, é fantástico. Aí Em 5 anos você dobra o valor, praticamente. É verdade. Isso aí, se a pessoa for deixando ali, se ela não precisar mexer, aí melhora mais ainda. Exato, não é? Então é muito o valor. Quando se fala aí, né, das apostas, das combinações, não é? A Glaucia aqui, né, colocando também uma questão dessa história que a gente estava falando do número de apostadores, né? A Mega da Virada tem essa questão, né? Ela vai pegando frações das premiações semanais do ano todo, né, e colocando lá para fazer esse bolo gigantesco. Então a gente está falando aí não só das apostas que ocorrem no final do ano, mas do tamanho dessa loteria, né? Porque se a gente pensar que ao longo do ano você vai estar tendo uma aposta semanal lá, isso se paga o prêmio, se tem a lucratividade dessa loteria, se tem o custo da operação e ainda se separa uma parte do valor para o final de ano, a dimensão que isso movimenta anualmente. A Mega hoje acho que é uma das principais apostas, né, que tem aqui no nosso país, né? Nós estamos falando de uma premiação de milhões, mas a gente movimenta tranquilamente bilhões com essa loteria ao ano. Durante o ano, né? São muitas premiações, né? E aqui mesmo, né, nós falamos também aqui no estado de São Paulo, que é um estado que já foi, né, bastante contemplado aí com os prêmios, então já ficou uma boa parte aqui para nós também. Exato. E isso também é interessante, né? Quando a gente fala de um valor desse de impacto,
não é? Quando a gente pensa num valor desse, por exemplo, caindo numa cidade, não é, de pequeno a médio porte, não é, e se o sujeito reinveste parte desse valor ou até o valor no próprio município, também é um impacto na cidade. Na cidade. Até a gente conversou aqui, né, o investimento num sítio, né, como você mesmo comentou ali, na parte ambiental mesmo, né? Então, assim, são melhorias para a própria cidade, né? Dá para fazer aí grandes melhorias na cidade que vive, né? Sim, porque se você pensar nisso, né? Olha, que o sujeito lá, né, abre uma empresa, um comércio, só o pagamento de impostos que ele tem do fluxo desse dinheiro já... É geração de emprego na própria dúvida. cidade, né? Colocando aí empresas e... dá para ele ajudar muitas pessoas na sua própria cidade ali com as gerações de emprego ali, né? Que esse dinheiro pode proporcionar aí. E o Pedro também colocando uma questão interessante, não é, que a gente vê aí normalmente nesse tipo de prêmio, né, nas últimas edições, raramente a aposta sai para um indivíduo só, e quando sai para um bilhete, normalmente é o tal do bolão com mais números, né? Então acaba se contemplando, isso é um pouco mais dividido, mas mesmo assim o valor desse, um pouco mais dividido, ainda é muito dinheiro. É muita coisa. E, por exemplo, hoje nós temos aí um número máximo de 20 números, né? E aí até eu tinha feito uma anotação aqui. Que não é uma aposta barata. Em torno aí de aproximadamente R$193 mil, né? Uma aposta com 20 números. Então, agora 20 números numa cartela só, para você acertar 6. Então, é uma boa probabilidade, né? E aí, né, 193 mil, se você dividir aí entre 100 pessoas, vai dar 1.930 e quase R$2.000 para cada um a cota, né? Então é um investimento aí de R$2.000, mas tem gente que faz, viu? tem alguns loucos aí. Que arriscam aí, né? Coloca o 13º na brincadeira. Então, né? Quem já está bem aí, né? Eu costumo falar assim, Luciano, hoje, se a pessoa ganha, por exemplo, já ganhou na Mega Sena, eu acredito que a probabilidade dela acertar pelo menos uma quina ou ganhar novamente é maior, né, do que outras pessoas que nunca ganharam. Porque imagina, a pessoa pega 1 milhão para torrar, né, em arriscar, ela faz jogos, a cartela de 20 números, né, ela pega 1 milhão, vamos supor que ela ganhou durante o ano aí 70 milhões aí na Mega Sena, tira 1 milhão para arriscar de novo, jogando cartelas com 20 números, que é aí em torno de 193 mil cada cartela. Então, claro que a chance dela aumenta aí. Vai ser bem alta, né? De ela conseguir ganhar novamente. Então, E é um valor que já veio de premiação, que ela não estava contando com aquilo na rotina, não é? E a gente acaba vendo isso, né? Também tem, o Walter coloca uma questão aqui, de pessoas que já ganharam mais de uma vez, etc. A gente vê muitos gurus aí, né? Mas com muita pouca informação matemática, né? Ou com os cálculos matemáticos que muitas vezes estão bem fora da realidade. Não tem, matematicamente não existe uma lógica, né? Mas se a pessoa ganhar uma vez, como o exemplo que eu dei anteriormente, ela arriscar em cartelas com mais números ali, como ela já ganhou e ela tem um dinheiro ali que não estava esperando, né? Então a chance dela aumenta. Agora, uma lógica ali, né? Talvez o sonhar ali com os números, né? Pode ser que tenha mais chances aí do que tentar buscar ali alguma regra matemática. Exatamente. E isso é interessante destacar, né? Porque muitas vezes, o sujeito ganhou 2, 3 vezes e tal. A gente não sabe quantas cartelas o sujeito jogou, não é? O volume de dinheiro investido. Então, às vezes, falta informação aí para ver de fato se esse guru aí teve sorte ou teve mais probabilidade matemática. Que nem eu acredito muito nisso. A pessoa que ganhou uma vez, ela tira uma parte ali para jogar ali cartelas com mais números, né?
e aí sim as chances aumentam. Eu acredito muito nisso. Então, não que ela venha tendo sorte, é que ela jogou, ela tirou um dinheiro ali para investir mesmo na Mega Sena. Exato. Também aqui o Fabiano, né, disse que já fez uma quadra da Mega, né, com um valor baixo, mas exatamente colocando isso, né, que pura sorte, sem lógica nenhuma, né, e até hoje nunca mais repetiu aí com cartelas, inclusive, que não marca número nenhum, que é o mais comum, como ele coloca aqui. Não tem jeito. Olha, eu já joguei bastante também, eu jogo na Mega Sena e eu já tentei, né, analisar os números ali de várias maneiras, e aí você acaba até fazendo mais cartelas, porque você vai se empolgando ali com alguns números, né? Mas não adianta, é a sorte mesmo, não existe uma lógica matemática, talvez o sonhar ali mesmo com os números acaba dando mais chance do que ficar pensando ali e tentando arrumar ali alguma lógica ali, né? Exato. Antônio Carlos, destacando justamente nessa questão que a gente estava falando do cuidado com os recursos, né, do volume de recursos atribuídos, e coloca um outro fator aqui, né, que a gente não citou, que é a própria segurança do indivíduo, né? A gente vê aí muitas vezes, né, uma questão que se coloca, né, ganhar um valor desse, às vezes coloca até a segurança do sujeito em risco. Isso. É por isso que é importante, né, o anonimato, né? É um conselho que eu posso deixar aqui, primeira coisa, o anonimato, né? Depois, buscar ali um advogado, um especialista em investimentos, né? Mas não fique dando alarmes, né? Isso é muito perigoso. E não fique contando para todo mundo, evite de sair do serviço, né, no dia seguinte, fique um tempo ali, né, como se fosse uma rotina normal e vai dando uma disfarçada até, né, você ir se organizando aí com todo esse dinheiro aí. É isso. A Rafaela aqui também parabenizando, né? E colocando uma questão aqui que vai além um pouquinho aqui da história da Mega Sena, né? A respeito do interesse pela matemática, né? Como é que surgiu o interesse, né? E em especial, né, de seguir carreira na matemática, né? Dando as aulas. Bom, eu na escola, assim, eu sempre gostei de matemática, né? E aí eu comecei a analisar os números, né? Eu comecei a fazer as operações de um modo diferente. Eu gosto muito de operações mentalmente, eu gosto de pensar no cálculo de uma outra maneira, né? Da gente quebrar os números, né? Só um exemplo assim, né, fácil aqui, por exemplo, 42 dividido por 3. A gente pode pensar no 30 dividido por 3 e o 12 dividido por 3. Então, você tem 10 e 4, aí você tem 14, né? Então, é um modo rápido de fazer uma continha mentalmente. E isso foi me animando com a matemática. E tudo hoje que eu dou aula de matemática, eu passo para os meus alunos também essa parte mental, né? Resolver uma equação de segundo grau mentalmente, criar uma equação, né? Então, assim, sou apaixonado aí pela matemática e isso vem desde criança, participando de Olimpíadas de matemática também, quando eu era criança, adolescente. As escolas que eu estudei também proporcionaram a participação em Olimpíadas também. Isso estimulou bastante o gosto aí pela matemática. Hoje eu dou aula ali na ETEC, aqui de Batatais, né, Antônio de Padre Cardoso, e ali nós temos Olimpíadas, né, os alunos participam de várias Olimpíadas e nós temos ali muitos alunos que são ganhadores ali de Olimpíadas, grandes premiações, medalha de ouro, né? Então, nós temos ali alunos ali fantásticos ali na área da matemática. Perfeito. André, quero agradecer imensamente a participação aqui conosco, né? Deixar sempre o espaço à disposição para a gente falar um pouquinho mais da matemática aí no dia a dia e esperar que a gente tenha aí um 2024, né, com várias certezas matemáticas aqui para o nosso município. Gratidão pela presença. Luciano, eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite.
e agradecer aí meus familiares, meus alunos, ex-alunos e quem sabe aí, né, vocês também consigam aí, né, ganhar aí na Mega Sena aí também e que a gente possa aí ter um ano de 2024 com maravilhoso aí para todos, tá? Muito obrigado aí pela participação. Isso.